Prontinho, tá gravando agora. Então, boa noite a todas. É muito gostoso. Em primeiro lugar, agradeço a Rafa pelo movimento gerado aí, né? Que aí, devido à demanda e os questionamentos que o pessoal veio trazendo, né? Então, a gente decidiu abrir esse horário de um bate-papo que a gente possa trocar algumas informações, algumas experiências, algumas dúvidas, né? Que algumas pessoas têm. Então, essa é a ideia desse momento. Quer se apresentar? Quer começar abrindo aí, Rafa? Eu só queria falar isso aqui, como eu comentei aqui antes, né, que eu recebi algumas mensagens de pessoas que gostariam de estar aqui presente e eu vou disponibilizar depois a gravação. Então eu vou trazer depois alguns questionamentos aqui. E queria agradecer aí, então, todo mundo que conseguiu, né, estar aqui com a gente e quem estiver assistindo aí depois também. E qualquer dúvida que tiver também, a gente vai estar aqui à disposição. Se a gente não conseguir, né, como tem gente que vai assistir depois, então não conseguir tirar as dúvidas todas aqui, pode depois também entrar em contato para, enfim, qualquer coisa que faltar. E obrigada, viu, Isa, por esse momento, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui passando essas informações Imagina. para gente. Imagina, é sempre muito bom, né? É o que eu comento sempre. O que é bom, o que faz bem pra gente, a gente quer levar para todo mundo e é gostoso falar, né, sobre isso, sobre as nossas experiências. Eu muito mais aprendo do que ensino nesses encontros, então é sempre muito positivo. Então eu vou começar compartilhando. Posso começar compartilhando aqui, Rafa? Pode ser. Vou colocar aqui. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais em crianças, né? Os óleos essenciais podem sim ser utilizados com crianças. É claro que a gente precisa ter alguns cuidados. Eu sempre comento que os óleos essenciais a gente até vai ver um pouco melhor. Eles são puros, são naturais, são seguros de serem utilizados, desde que com alguns cuidados, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Quero contar brevemente a minha história, como que eu conheci os óleos essenciais. Inclusive, eu comecei utilizando os óleos essenciais com o meu filho. Essa é uma foto bem antiga, logo no comecinho. Eu falo que ele foi a minha maior prova social, porque essa é uma foto de um vídeo que ele aceitou fazer, e um dos principais motivos pelos quais eu comecei a usar os óleos essenciais era por conta de uma timidez extrema dele. E aí, quando chegou o kit infantil, o kit Kids dele, ele todo feliz começou a abrir e olhar cada um dos olhos e falar para cada um para que servia, em que momentos que ele ia usar. E eu achei aquilo tão, tão lindo, tão assim espontâneo, porque ele já convivia comigo falando dos olhos, usando os olhos. E aí quando ele recebeu esse de criança, né, foi bem legal. E aí ele me permitiu filmar, depois até se eu achar lá, tá no meu Instagram lá para baixo, eu vou até tentar trazer ele para cima e bem legal. Então, é isso que é muito gostoso, né? A criança é muito pura. Então, quando eu comecei a usar os óleos essenciais com ele, foi por conta dessa questão de timidez e questões de saúde como um todo, principalmente questões respiratórias, né? A imunidade baixa, sempre doente, sempre tendo que entrar com medicamento. E aí, conheci, me comentaram sobre os óleos essenciais. A princípio, eu fiquei meio assim: ah, será que faz efeito? Será que dá resultado? E já tinha tentado tantas outras coisas, né? E eu vi que era natural, falei, bom, acho que mal não vai fazer, vou começar a experimentar e os resultados foram incríveis e, surpreendentemente, muito rápidos, né? O primeiro resultado que a gente começou a ver foi essa questão da timidez. As pessoas ao nosso redor comentavam: Nossa, o que que você está fazendo com o Lourenço? Que ele está mais solto, está mais falante, né? E aí eu comecei, então, a usar para outras situações. Então, as questões respiratórias, né? Além dessas questões emocionais, os resultados vieram muito rapidamente. Isso é uma coisa que eu também ressalto, que é claro que varia muito de pessoa para pessoa. Normalmente a criança está mais limpa, o organismo da criança está mais limpo, então o óleo essencial entra mais fácil e aí o resultado é muito mais rápido, mas cada caso é um caso e aí a gente vai ver as questões. E aí, consequentemente, começou a melhorar o sistema imunológico dele, ele começou a ficar menos doente, eu comecei a ter que entrar menos vezes com remédios. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu não sou contra o remédio, não sou contra o uso do medicamento, porém, o uso excessivo a gente sabe o quanto que traz consequências negativas e muitas vezes também não resolve a situação.
né? Hoje tem sido cada vez mais comum crianças ou mães me procurarem em situações que já tentaram várias coisas, já tentaram várias terapias, vários medicamentos sem resultado. E com a aromaterapia a gente consegue resultados muito legais, né? E aí, além de tudo isso, essa questão da segurança e da autonomia que eu passei a ter para cuidar, né, da saúde dele, quando vinha uma febre, quando vinha uma questão de doença, né? E aí, brevemente, falando aqui o que são os óleos essenciais, é importante a gente ressaltar que existe uma diferença muito grande entre essência e óleos essenciais, né? Então, a essência é algo sintetizado em laboratório, não tem propriedades terapêuticas, simplesmente para dar um cheirinho na casa, né? Já os óleos essenciais, eles têm propriedades terapêuticas, né? Eles são produtos extraídos das plantas, são puros. Então, aqui a gente até vê, né? São compostos aromáticos voláteis naturais. Eles são encontrados em sementes, casca, caules, raízes, flores e outras partes da planta. É uma forma de defesa da planta. A própria planta produz como forma de defesa para ela própria, e essa defesa que ela faz para a planta, ela faz no nosso organismo, né? Então, é algo também muito mágico, né? A natureza agindo no nosso organismo, que também é natureza, somos natureza, né? Então, os óleos essenciais, então, eles protegem as plantas das ameaças do ambiente, do clima, do solo, né, dos animais. E aí, eles podem ser usados tanto sozinhos, e a gente vai ver aqui alguns deles, também, ou também em misturas, que a gente fala que são os blends, as sinergias ou os mixes, tá? Se for surgindo dúvida, por favor, podem me interromper, podem abrir o microfone ou escrever no chat, tá? Alguns benefícios, alguns poucos benefícios, porque talvez a gente ficaria aqui horas e horas falando das possibilidades e benefícios dos óleos. O interessante é que os óleos essenciais, eles atuam tanto nas questões físicas, quanto mentais, quanto emocionais do nosso organismo, né? Então, melhora o sono, acalma e tranquiliza, reduz tensão, estresse e ansiedade, reduz dores em geral, controle do apetite, consequentemente auxilia no controle de peso saudável, isso tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer aumentar o peso, porque existem as duas situações, né? Então, caso de crianças que têm dificuldade para comer, que não quer comer, né? Então, é muito comum. Então, eles podem auxiliar nessa questão do apetite, de melhorar, aumentar ou inibir o apetite. Ajuda a trazer foco, atenção e concentração, favorece uma melhor respiração e digestão, melhora a imunidade e, consequentemente, a saúde em geral. Tá? E se a gente for pensar num estilo de vida, né, e nos cuidados diários, a gente tem que ter atenção como um todo, né? Então, aqui a gente tem uma pirâmide que a gente tem que estar atento sempre à questão da alimentação, a questão do exercício, isso desde o bebê, a criança, o jovem, o adulto, né? Cada um na sua faixa etária, de acordo com o desenvolvimento. Descansar e reduzir o estresse. Hoje a gente tem visto, às vezes, as crianças, né, bem novinhas, estressadas, irritadas, ansiosas, né, com sono alterado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Reduzir o acúmulo tóxico, isso é uma coisa muito importante, que a gente começa a ter essa noção de a gente tirar o máximo possível de sintéticos e de produtos tóxicos do nosso ambiente, né? Às vezes, muitas alergias das crianças, seja alergia de pele, seja alergia respiratória, seja alergia na parte do intestino, podem vir de produtos que a gente usa, né? E acaba causando essas alergias. Todo esse conhecimento, a gente trazer a consciência de tudo isso que a gente, até nesse momento, né? Então, alimentação, exercício, descanso e redução do acúmulo tóxico, tudo isso está no nosso controle. A gente pode ter essa consciência e esse cuidado. E, é claro, a gente precisa, sim, dos cuidados médicos proativos, né? Então, dos médicos, da medicina, dos medicamentos, desde que, né, de uma forma não exagerada. E aí, como então utilizar os óleos essenciais? A gente vai focar aqui um pouco mais em bebês, crianças, mas é o que eu sempre digo também: não adianta a gente olhar para a criança, para o bebê, e não olhar para a mãe, para a família, né? Então, todo esse contexto tem que ser observado, tem que ser cuidado, né? Porque como eu, muitas mães vão buscar resultados, respostas para situações de saúde do filho ou da filha, né? Mas a gente também tem que olhar para a gente, e os óleos
magicamente também auxiliam. Então, tanto o bebê, a criança, o filho, a filha, quanto a mãe e a família, tá? Então, a gente precisa usar, preferencialmente, com as crianças ou com os bebês, o uso tópico, tá? Eu vou falar brevemente quais são as 3 formas que a gente pode utilizar os óleos essenciais. Então, a primeira delas é o uso aromático, né? Então, até convido aí quem tiver óleo essencial aí fácil à mão, eu vou pingar uma gotinha na minha mão. Então, uma das formas mais simples que a gente utiliza, pinga uma gotinha na mão, espalha, não precisa esfregar, não precisa esquentar, né? Então, espalha e inala. A própria inalação, a própria respiração lenta e profunda já vai trazer, né, essa tranquilidade, né, além das propriedades que o óleo essencial traz, e cada um que a gente vai escolher tem as suas propriedades específicas. Então, no caso aqui, eu escolhi o de laranja, que ele é um óleo tranquilizante, ele ajuda a reduzir o sentimento de ansiedade, né, dentre outras funções. Então, esse é o uso aromático, que a gente pode tanto inalar, a gente pode usar um difusor de ambiente, eu até tô com o meu ligado aqui, tá? Eu confesso que em casa, onde eu vou, o difusor tá ligado junto também, e principalmente quando a gente pensa em criança, né, é uma forma muito tranquila e segura da gente utilizar. É claro que com alguns cuidados também, mas é uma forma bem segura da gente utilizar. E o uso tópico é quando a gente passa na pele, né? Sempre que a gente for passar na pele, é, sempre diluído, né? Com uma base carreadora, a gente fala da base carreadora, pode ser um óleo vegetal, a gente normalmente gosta muito de usar o óleo de coco fracionado, que é um óleo suave, não tem cheiro, ele não fica gorduroso, a pele absorve bem rapidamente, então é uma forma bem tranquila de utilizar. Então, aqui, né, sempre diluir numa base carreadora. É um momento de afeição e de amor, né? Então, é um momento que você pode ali fazer uma massagem no seu bebê e às vezes nem se importando tanto com a técnica, né? A gente tem aí várias técnicas de massagem, mas nem precisa assim se prender muito à questão da técnica, né? Mas o simples toque, né, de massagear na hora do banho, né, após o banho ou na hora de dormir. Então, encontrar dentro da rotina um momento que seja prazeroso, né? Então, é ideal para relaxar, para promover melhor digestão, melhorar o sono, alívio de dor, descongestionar, né? Então, o Lorenzo hoje ele está com 13 anos, até hoje ele pede, mãe, faz massagem. Então, é um momento gostoso e agradável e que, além de tudo, né, ajuda todas essas questões. E, além do toque, né, o toque por si só já é mágico, né, e aí associado ao óleo essencial ainda vai potencializar ainda mais. E aí a gente pode massagear a região do peito, pode massagear a região do abdômen, em caso de cólicas, a gente pode massagear a região da coluna, a sola dos pés, nos pontos de pulsação, né? Então, nos punhos, atrás das orelhas. Então, são lugares onde o organismo, o corpo vai absorver, a pele vai absorver, vai entrar na corrente sanguínea e vai fazer o efeito todo no corpo todo, tá? E aí, como eu falei, o uso aromático, então, difusor de ambiente, a inalação caseira, que é legal para crianças maiores, né? Para crianças menores já fica um pouco mais complicado, que é aquela forma de você esquentar um pouquinho de água, né, numa cumbuquinha, coloca os olhos lá e coloca a toalha, né? Então é uma forma de fazer uma inalação ali para descongestionar, para limpar quando tá gripado, dor de garganta, enfim, tá? E no banho também a gente pode colocar na banheira ou no box, tá? Se for colocar na banheira, nunca colocar puro também, né? É bom ter um óleo vegetal junto. Então, colocar ali. E a gente sempre faz essa diluição, principalmente quando vai na água, porque o óleo essencial ele não se mistura com a água, então, é bom até para proteger e não ir direto, né, na pele do bebê ou da criança, tá? No box do banheiro, né, pode pingar umas gotinhas, o eucalipto, por exemplo, um lavanda, por exemplo, dependendo do seu objetivo, você vai colocar ali, tá? E aí é muito importante, né, quando eu falei da questão da segurança, a diluição. Então, a gente tem uma tabelinha aqui, e assim, não se preocupe em gravar e decorar, né? Ai, mas quantas gotas, mas em que situação? Lembra
uma coisa que eu sempre digo, né, de uma regra em especial, que menos é mais, tá? E aí, a importância da diluição, algumas pessoas já me perguntaram, mas eu vou diluir no óleo vegetal, ele não vai perder a potência dele? Não vai ficar mais fraco? Não, a eficácia, a potência dele vai se manter, tá? Muito pelo contrário, né, ele não vai evaporar tão rápido como se ele não tivesse com óleo vegetal. Tá, então aqui a gente tem uma continha, uma tabelinha mais ou menos, né? Então, por exemplo, para uso facial e bebês, para 10 ml, então, por exemplo, eu sempre tenho uns frasquinhos assim, Rolon de preferência, vazios, em que eu faço as misturinhas de acordo com o que eu quero, tá? Então, num frasquinho desse, que tem 10, cabem 10 ml, eu normalmente, para bebês, e para quem está começando, para vai fazer na face, uma gotinha, tá? Então, 10 ml de óleo vegetal, uma gotinha de óleo essencial. Para crianças e na gravidez, 2 gotinhas para 10 ml. Para pele sensível, idosos, 4 gotinhas para 10 ml. E aí é claro que se a gente for fazer 5 ml, vai dividir pela metade. Para massagem, para cosméticos, dor e inflamação, doenças crônicas, tá? Na dúvida, até para, né, ficar mais fácil de gravar, normalmente eu associo, eu achei mais fácil associar dessa forma, para 10 ml, 10 gotas, num geral, para adulto, considerando que para criança eu vou diminuir, para bebê eu vou diminuir ainda mais, se é uma pele mais sensível eu vou diminuir ainda mais. Então, mais ou menos, para não ficar nessa coisa decorada, né, e muito preocupada que, não, mas eu tenho que usar essa quantidade para isso, tá? Então, mais ou menos isso. Então, considerando que para bebê é bem pouquinho, para criança menos, né? E aí, por exemplo, se eu vou fazer uma questão para imunidade ou respiratória, eu vou usar 2 ou 3 óleos, então eu vou dividir essa quantidade na quantidade de óleos que eu vou usar. Então, se eu vou usar 5 gotas ao todo, eu vou usar 3 óleos, eu coloco 2 gotas de um óleo, uma gota de um óleo e uma gota de um óleo, para dar o total de 5, né? Então, a gente vai fazendo essas alquimias, certo? Aí, uma coisa que é muito importante, evitar áreas sensíveis, a área dos olhos, a parte interna das orelhas, a gente nunca coloca óleo essencial dentro da orelha, do ouvido, tá? Em feridas abertas, a gente tem que tomar um certo cuidado também, tá? Mas eu confesso que os ralados, cada vez que o Lourenço chegava aqui, todo ralado, eu lavava com sabão e aí espirrava as minhas misturinhas, né? O antigo mertiolate que a gente tinha antigamente, né? Então eu fazia a misturinha aqui, tá? Alguma dúvida? Oi, Isa. Oi. Se for só para ficar um pouco mais claro, mas assim, se eu for usar, eu não vou fazer a misturinha, não tenho rolon. Então, aí, no caso, eu posso pingar, né, o óleo carreador, o óleo de coco na minha mão. E aí, quantas gotinhas você recomenda para fazer, sei lá, uma massagem, vamos supor, alguma gripe, alguma coisinha assim, quero fazer uma massagem no peito, alguma coisa assim, ou Tá. mesmo aromaterapia. Tá, boa pergunta. Eu costumo falar do Rolon, que eu acho que fica mais fácil, mas não tenho Rolon em casa, tá? Numa colher, você pode, ou na mão mesmo, para 3 gotas do óleo vegetal, para 3 ou 4 gotas, uma gota de óleo essencial, tá? E aí, mais ou menos isso, esse pensamento, esse raciocínio. Se é uma pele mais sensível, coloca mais óleo essencial e menos óleo mais óleo vegetal e menos essencial, tá? Mas é tranquilo. Então, coloca umas 3, 4 gotinhas do óleo vegetal e aí pinga uma gotinha do óleo essencial. E aí espalha, tá? E aplica. Eu não tenho óleo vegetal, óleo da doTERRA. Óleo de semente de uva é uma boa opção, tá? Eu, particularmente, eu não gosto daquele óleo que fica muito grudento, que fica muito gorduroso, tá? Então, antes de conhecer esse aqui, eu usava óleo de semente de uva, que ele tem um cheiro mais suave e ele também é mais suave, ele é menos gorduroso. Mas tem óleos de jojoba, óleo de amêndoa, óleo de girassol, tá? Ou então um creme de base neutra também, né? A gente pode usar tanto o óleo
quanto o creme, tá? É fácil, né? A facilidade de você, principalmente se é alguma coisa que você vai usar com mais frequência, é mais fácil você deixar pronto, porque é aquela coisa, quanto mais fácil tiver, né, mais funcional, é mais fácil a gente inserir na rotina. Porque se ele tá ali, aí eu tenho que pegar o óleo, fazer a mistura, aplicar, né, a gente acaba esquecendo ou deixando para lá. Então, quanto mais prático a gente deixar, mais fácil é da gente utilizar e inserir na rotina, tá? Algo mais? Bom, acidentes. Peraí, deixa eu ver se eu pulei mais do que uma. Aqui. Luísa, Oi, no caso, a criança com febre, 4 anos, o que seria legal? tá. Eu vou falar melhor sobre isso, sobre algumas questões. E aí Tá, aqui eu já vou dar alguns exemplos, tá? tá bom, tá, Então aqui a gente tem uma farmacinha natural completa, tá? Então, eu vou falar bem brevemente, bem rapidinho sobre cada um deles, tá? Então aqui para suporte de dor é o Deep Blue, é um mix que a doTERRA desenvolveu para dor muscular, dor articular, dores generalizadas. O Balance, ele é um mix muito legal para a questão de equilíbrio. Então, ele é o óleo do equilíbrio, o mix do equilíbrio, ele também é uma mistura de óleos essenciais. Então, aquela questão de equilíbrio entre corpo, mente e emoções é um mix muito utilizado por crianças com TEA, com TDAH, tá? Ou crianças ou adultos, porque ele traz essa questão do centramento, do equilíbrio pro aqui e pro agora, tá? No difusor é maravilhoso, fazer massagem com ele também é muito legal. O Brief também é um mix para as questões respiratórias, tá? Ele tem eucalipto, ele tem hortelã, ele tem vários óleos, melaleuca, o limão, óleos que são tanto expectorantes quanto ajudam na questão respiratória como um todo, tá? O copaíba, ele é um poderoso anti-inflamatório, então quando a gente pensa em qualquer tipo de inflamação, o copaíba ajuda muito. O lavanda é um calmante natural, tá? O lavanda, então, assim, para melhorar o sono, para acalmar, para tranquilizar, para questões de pele, picada de inseto, queimadura, machucado, ele ajuda, inclusive, na cicatrização. É um dos que eu colocava junto com o melaleuca aqui, ó. O melaleuca, ele é um poderoso antisséptico, antibacteriano, fungicida também para inflamações e infecções em geral. A gente tem até a história do filho da Bíblia, que ela começou a usar os óleos essenciais por conta do melaleuca, por conta de infecções no ouvido, né? E teve uma melhora significativa. E aí, misturando melaleuca com lavanda, a gente faz um antisséptico aí que dá para tanto fazer a limpeza quanto ajudar na cicatrização, por exemplo, de um machucado, tá? O lemon, que é um poderoso detox, ele ajuda a fazer uma limpeza no organismo como um todo, tá? O frankincense, ele é um óleo aterrador, também traz tranquilidade, foco, calma. O On Guard, ele é muito bom para as questões de imunidade, então, para melhorar a imunidade, é o nosso guardião, né? Então, é um mix da proteção que ajuda realmente nessa questão de melhorar a imunidade como um todo. E aí também é legal, porque como ele é um mix da proteção, então a proteção tanto física quanto emocional, então crianças com medo, crianças desencorajadas em alguma situação, né? Então ele traz essa questão da proteção e da segurança. O peppermint, que é alívio de dor, disposição, e ele é um óleo energizante e refrescante. Então, respondendo a pergunta aí da Rô, para questões de situações de febre, o peppermint com o lavanda são duas opções bem legais, tá? Sempre diluído com óleo vegetal, nunca puro. Tá? Então, eu já teve, acho umas várias vezes, de levar, reduzir febre do Lorenzo com os óleos essenciais, óleo essencial e banho, tá? Então, naquela proporção da misturinha lá, coloca umas 5, 6 gotinhas na mão, uma gotinha de peppermint, uma gotinha de lavanda, mistura, e aí passa na região da nuca, na região da testa, na região da coluna, na região da sola dos pés, tá? E aí é incrível como ele baixa a febre, é claro que passado um tempo, assim como qualquer medicamento, né? Passado um tempo, ele vai voltar. Mas eu fui, né, administrando essa questão da temperatura com os olhos e o resultado é incrível, tá?
Bom humor e criatividade, o tangerina, né? Então, os cítricos são os óleos da alegria, do bom humor, do bem-estar, ajudam a reduzir sentimento de ansiedade, traz a questão da criança interior, então, para crianças é ótimo. Eu gosto muito da associação, da combinação lavanda com tangerina ou com laranja, porque eles trazem essa questão, né, da tranquilidade, de acalmar, mas ao mesmo tempo da alegria, né? Não da euforia, mas da alegria. E o Zengeste, que é maravilhoso para a questão de suporte digestivo, né? Intestino preso, intestino solto, má digestão, estufamento, cólica, né? Mais uma vez, sempre diluído, né? Em casos de adultos, a gente pode fazer ingestão, né? Tanto puro, normalmente eu coloco sublingual ou num copo d'água, ou a gente tem as cápsulas, tá? O resultado é incrível, mas para a criança eu não indico a ingestão, tá? Então sempre ou inalar, né, às vezes do próprio frasco, ou pinga na mão e dá para a criança inalar, ou então fazer a massagem na região do abdômen, na sola dos pés, né, passar nos punhos, e aí, né, se é uma questão que é constante, né, já deixa pronto o rolãozinho, ou então a doTERRA também tem os rolões prontos, né, que aí a gente tem a opção de comprar o rolão já pronto. Deixa eu ver se eu tenho um aqui fácil. Tá aqui, inclusive os Zengeste, né? Então, a gente tem alguns deles já diluídos, que às vezes fica até mais fácil da gente utilizar, tá? Então, aí são as opções de uma farmacinha completa. E aí, o que fazer em diversas situações, né? Quem tem criança em casa sabe que cada flecha é um susto, né? Então, aqui, em caso de cortes, como eu comentei, né? Corte, arranhão, machucado, melaleuca com lavanda, tá? E aí, sempre que vocês olharem aqui, observem e lembrem que é sempre diluído com uma base carreadora, tá? Queimaduras, lavanda, tá? Lavanda é incrível. Eu já tive a experiência de me queimar no fogão com lavanda, no fogão, e aí pingar a lavanda, né? Na correria ali foi puro mesmo, que até achar, e aí imediatamente já acalma, já tira a vermelhidão, aquela dor, e não chegou a formar bolha, né? Então é incrível o lavanda para queimadura. Para mordida ou picada de inseto, né? Lavanda, o Purify também, que ele é um mix, ele é bem interessante porque ele faz essa limpeza, essa purificação. Para hematomas e pancadas, Deep Blue, Aromatouch e Frankincense, tá? Então, eles trazem essa questão de... A gente tem vários históricos aí que amenizaram, né? Passando o Deep Blue, Aromatouch e ou Frankincense. Para sustos e traumas, né, para questões mais emocionais, o Serenity, que ele é um mix, que tem lavanda, tem baunilha, ele é para trazer essa questão de serenidade. O Balance, como eu comentei, né, que ele ajuda a acalmar. Para febre, como eu comentei, né, o Peppermint, lavanda. Para um sono tranquilo, lavanda, White Orange, Balance, né, dentre outros. Isso é legal da gente poder ter essa farmacinha para a gente poder ir experimentando, porque cada organismo reage de uma forma. Né? Então, tem pessoas que ficam super agitadas com lavanda, tem pessoas que dormem super bem com o peppermint, né? Considerando que o lavanda é calmante e o peppermint é energizante, né? Mas cada organismo vai reagir de uma forma. Então, é importante a gente ter essa possibilidade. E aí, então, como escolher os óleos essenciais? Ai, mas é tanto óleo, como que eu vou fazer para utilizar, para lembrar qual que é, em qual situação, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer, aquela caixinha de remédio que às vezes a gente tem em casa, a gente não precisou estudar, se aprofundar, fazer um curso para aprender a usar. Quando eu tenho dor de cabeça, qual remédio usar, quando eu tenho uma dor de estômago, qual remédio usar. E os óleos é basicamente isso, até porque muitos deles, quando você sente o cheiro, você já lembra e associa com algum medicamento que a gente está acostumado, né? Então, a gente tem aqui o gelol natural, o omeprazol natural, para a parte respiratória, o Vic Vaporub natural, né? Então, a partir do momento que você... Por quê? Porque os medicamentos, eles vêm das ervas que os óleos essenciais vêm, né? Só que os medicamentos vão lá para o laboratório e são sintetizados, né? São feitos de forma sintética. Então, vamos lá, alguns exemplos, tá? Mas é importante a gente pensar qual é o objetivo, né? E o que os óleos podem trazer, quais são as propriedades dele. Então, para as questões de acalmar, né? Acalmar as emoções,
melhorar o sono? Lavanda, como eu comentei, laranja doce ou tangerina. Camomila romana é um óleo incrível para criança, né? A gente sabe do chá de camomila, né? A gente sabe dos efeitos positivos, dos benefícios dos chás, das ervas, né? Até porque os nossos avós, bisavós, tataravós se cuidavam assim, né? E a diferença é que o óleo essencial está aqui, pronto, né? Ou num frasquinho, ou, né, ou em gotinha, ou diluído, e pronto para ser utilizado. E além disso, muito mais potente, né? Então, o óleo essencial é de 50 a 70 vezes mais potente do que uma erva, do que um chá, tá? Manjerona, gerânio, cedro, balance. Então, são alguns óleos que ajudam nessa questão das emoções e melhorar o sono. As questões respiratórias, eucalipto, né, é muito comum a gente ouvir do eucalipto, que inclusive é um óleo que tem naquele mix no brief. Hortelã verde, eu sempre prefiro para crianças menores usar hortelã verde ao invés do hortelã pimenta, que é o peppermint, tá? O hortelã pimenta, ele é bem forte, então dependendo da idade da criança, e aí nem tanto a idade, mas o peso, né? Porque às vezes a gente tem crianças de 8 anos que têm o peso de uma criança de 13, né? Ou vice-versa, tá? Então, usar óleos mais suaves em crianças menores. Melaleuca, breu branco, limão siciliano, brief, tá? O limão siciliano, ele é um poderoso expectorante, então ele ajuda a descongestionar essa parte respiratória, então fazer uma inalação, pingar no banheiro, ou até mesmo eucalipto, né? Então são óleos que ajudam nessa questão respiratória. Questões digestivas ou falta de apetite, manjerona, limão siciliano, bergamota, os cítricos são muito legais para essas questões de apetite. E aí, eles ajudam no controle. Diferente dos medicamentos que a gente usa para determinadas, por exemplo, eu estou com o intestino preso, eu vou usar um medicamento. Eu estou com o intestino solto, eu vou usar um outro medicamento. Os óleos essenciais, eles ajudam no controle do nosso organismo, no equilíbrio. Então, um único óleo ou uma combinação de óleos vai ajudar nesse equilíbrio, tá? Então, e os cítricos, eles ajudam muito nessa questão do apetite, do controle do apetite, tá? Então, eu tenho vários relatos de pessoas que estavam tentando fazer dieta, emagrecer, e tinham uma vontade de comer doce, uma vontade de comer alguma coisa, e utilizando os cítricos na rotina, diminuiu essa questão. E a mesma coisa para a criança, então, aquela criança que não come, né? Então, usar os cítricos para ajudar nessa questão do apetite, tá? Melissa, grapefruit, que também é um outro cítrico, e o Zengeste, que é esse mix da parte digestiva. Para as questões de dores musculares, dores articulares, dores em geral, né? Lavanda, camomila romana, copaíba, deep blue, tá? Considerando que o copaíba, ele é um anti-inflamatório, a gente desinflamando o organismo, tudo melhora, né? Calmante da pele, né? Para questões de alergia de pele, irritação na pele, lavanda, camomila romana, copaíba, melaleuca, frankincense, né? Questão de foco, atenção, limão siciliano. O limão siciliano, na verdade, vocês vão ver que vários deles estão em várias situações. Então, isso que é muito interessante, porque a gente vai combinando e vai entendendo e vai vendo como eles são bem diversificadas as propriedades. O limão, ele ajuda na questão da limpeza do corpo, da mente, das emoções. Então, ele traz uma clareza mental, então por isso que ele ajuda no foco, atenção. White orange, os cítricos são os óleos da criatividade. Cedro, alecrim é considerado o óleo dos estudantes, então ele ajuda na questão de foco, atenção. Vetiver também é um óleo aterrador. O spearmint, que é o hortelã verde, que ele é mais suave que o hortelã-pimenta. E o olíbano, que é o frankincense, né, que ele também é um óleo aterrador. E para melhorar a imunidade, melaleuca, limão siciliano, tomilho. Tomilho, eu sou apaixonada, ele é um ótimo expectorante, ele é um ótimo anti-inflamatório também. O orégano, ele é um potente antibiótico natural, tá? A gente só precisa ter alguns cuidados com esses óleos mais quentes e mais fortes, por exemplo, tomilho, orégano, canela, né? São óleos mais quentes. Então, a gente precisa de uma diluição maior, né? Quando a gente usa esses óleos mais quentes. Copaíba, On Guard, e eu gosto muito, eu sempre falo do xarope com mel, né? Então, misturar com o mel, eu acho que até tem uma receitinha dele aqui.
Então, para melhorar a imunidade. Então, a gente tem duas opções. Se é uma criança um pouco maior, que já faz uso de mel, que aceita, né? Então, a gente pode fazer essa receitinha aí de xarope, né? Então, aproximadamente 1 xícara de mel, 3 gotas de copaíba, 3 gotas de aguarde e 3 gotas de lemon. Mistura bem e deixa pronto. Eu gosto de fazer menos, tá? Porque como o óleo essencial ele evapora muito rápido, então eu normalmente faço meio vidro, né? Meia xícara, e aí coloco 2 gotinhas ou 3 gotinhas. Se é para criança, coloca menos. Então pode colocar para meia xícara, 1 gotinha de cada, tá? Mistura bem, deixa pronto e oferece para a criança. Ou coloque em alguma bebida que a criança usa, né? Ou então, não quero fazer ingestão, não quero dar para ingerir. Você tem a opção de diluir no óleo de coco, tá? Então, passar na sola dos pés, garganta, nuca, pode inalar, pode colocar no difusor, colocar 1 gotinha de cada uma no difusor, vai ajudar, tá? Então, na proporção, pensando na proporção para 10 ml, talvez a gente coloque 2 gotinhas de cada, ou 2 e 1, né? Então a gente vai sentindo de acordo com a condição aí da criança, se é uma pele mais sensível, se é uma criança menor, tá? Mas essa combinação é muito boa, porque o copaíba é anti-inflamatório, o On Guard trabalha toda essa questão de inflamação, porque ele tem cravo, tem canela, então ele faz essa limpeza, essa desinflamação também, e o Lemon, expectorante, ajuda a limpar, tá? A gente conhece aquelas, né, os nossos avós usavam muito o mel com limão, né? Então ajuda bastante. Aqui eu até coloquei algumas questões, né, de distúrbios ou transtornos neurobiológicos, né? Então, como os óleos essenciais podem ajudar. Então, eu recebo muitas mães, né, muitas queixas. Ai, meu filho é autista, meu filho tem TDAH, tem hiperatividade, né, ou algum diagnóstico. O que eu sempre levo em consideração o contexto da criança, né? Porque dentro de um diagnóstico a gente vê, tem várias características, né? E antes dessa criança ter um diagnóstico, é uma criança, né? Que precisa melhorar talvez o sono, que precisa melhorar a questão de foco, atenção, que precisa melhorar a parte digestiva, intestinal, né? Então são vários os fatores. Então eu não gosto muito de olhar simplesmente o diagnóstico, mas eu prefiro olhar o contexto dessa criança. Quais são as queixas, quais são os sintomas que essa criança tem, para que a gente possa poder auxiliar. E os óleos essenciais, normalmente, eles se encaixam muito bem nas diversas situações, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Kit Kids, né? Até eu sei que a Rafa tá com o dela novinho aí, que acabou de chegar. Então, esse aqui foi o que conquistou o Lourenço logo de cara. É um kit que é super fácil de ser utilizado, inclusive pelas próprias crianças. E é unânime, não tem uma criança que não quer sentir todos, quer abrir todos, quer saber para que serve cada um, aí quer sentir, quer passar, porque realmente é muito agradável, é muito gostoso, tá? Então, foi um kit que a Doterra desenvolveu especificamente para criança, porém, eu sempre digo que pode ser usado para crianças de 0 a 120 anos, tá? Então, eu conheço adultos que usam os óleos, né, que se adaptaram muito melhor com esse da linha Kids, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ele usa o Tinker diariamente, que é o que traz foco, atenção, clareza, que ele consegue se concentrar. Tá? Então, é um óleo que é um mix, né? Um kit que pode ser usado por todos. Ele foi elaborado de forma segura para usar os óleos essenciais nas atividades diárias, são combinados com o óleo de coco fracionado, então ele já tem, são blends que já vêm diluídos no óleo vegetal, numa composição, né? Numa composição mesmo adequada para as crianças, tá? Eles falam aqui a partir de 6 meses para ser usado com segurança, tá? Eu confesso que tem pessoas que usam até antes disso. Eu já vi pessoas saírem da maternidade já usando os óleos essenciais. Mas aí cada um, né, vai de acordo com a segurança que tem, enfim. Ele favorece que a criança perceba o que está sentindo e o que está precisando, então isso é muito legal, né? Então, cada um dos óleos tem a sua cor, a sua característica, né? E a criança começa a identificar o que ela está sentindo e o que ela está precisando. E na maioria das vezes,
é muito interessante que a criança acerta assim logo de cara, né? É muito interessante. E é claro que não é porque foi desenvolvido para crianças que a criança pode usar, né, sozinha. A gente precisa ter esse acompanhamento, principalmente para crianças menores, né? Mas é super seguro de a criança usar e se beneficiar, tá? Eles ajudam a criar um senso de harmonia e calma, proteger ou confortar, equilibrar ou encorajar, a depender dos objetivos, né, de cada um dos mix. E isso é muito legal, né? A gente poder trazer isso para as crianças, né? Uma forma natural delas se cuidar e sentir os resultados. A gente tem histórias lindas, né, de crianças que fugiam de medicamento ou fugiam da bombinha, né? E aí, quando começou a usar o óleo essencial, pede para a mãe, mãe, passa o alívio, né? Porque a criança sente esse benefício, né? Esse bem-estar. E aqui, brevemente, então, cada um dos óleos essenciais, dos mixes do kit Kids, tá? Então, o Tinker, que é o mix Atenção, ele tem na composição dele vetiver, hortelã, clementina e alecrim, tá? E aí, considerando sempre também que na concentração adequada para ser usado para crianças, tá? Então, vai ajudar na questão de concentração, alerta, foco. Então, para crianças que estão em idade escolar, que estão indo para a escola, que tem uma dificuldade de foco, atenção, né? Vai ajudar. Eu, normalmente, até oriento para as mães, é, né, negociar, conversar com a escola, se a criança pode levar, né, e a criança ter essa autonomia também de poder usar, né, na escola, depender da idade, ou orientar, conversar com a professora, com a monitora, para ver a possibilidade de usar também na escola, porque isso é super positivo. O Calmer, que é o mix calmante, né, ele tem na composição lavanda, ylang-ylang e camomila romana. Ele reduz sentimentos de estresse, relaxa e mantém as crianças mais calmas, tá? A gente tem até o relato da Aline, que é uma colega da nossa equipe, que ela começou a usar os óleos essenciais por conta de uma dificuldade no sono do filho dela, né? E foi o Calmer que ajudou, assim, incrivelmente. Então, ele ajuda bastante nessa questão de acalmar, de tranquilizar. O Resquare, que é um mix conforto, ele tem copaíba, lavanda e hortelã. Ele promove alívio de dores musculares, dores de crescimento, né? Então, tem uma faixa etária, uma fase de desenvolvimento da criança, que a criança tem aquelas dores, né, nos ossos, né, que é a fase de crescimento, ou para dores em geral, para trazer essa questão de conforto. O Stead, que é um mix equilíbrio, ele tem amires, bálsamo fir, coentro e magnólia. Ele ajuda a acalmar os sentimentos estressantes e ansiosos, ajuda na questão da atividade intelectual, então também ajuda nessa questão de foco, atenção, porque ele vai trazer equilíbrio, né? Assim como o balance lá que nós vimos, traz a questão do equilíbrio. Então, dependendo da que a criança, se a criança precisa se acalmar ou se a criança precisa estar mais atenta, mais alerta, ele vai auxiliar. O Brave é o mix coragem. As crianças normalmente amam esse mix, porque todas as crianças, a maioria delas querem coragem. Então, quando você fala que é o mix da coragem, eles gostam muito. Então, ele tem laranja silvestre, amires, acho que aqui está errado aqui, foi o R ao invés do N. Os mantos e canela. Ele promove segurança em si mesmo, sentimentos de confiança, né? Então, essa questão da coragem mesmo. Então, crianças normalmente que têm dificuldade de adaptação para começar a escola, né? Ou choram, né? Para se separar das mães. Então, ajuda muito isso. E aí, mais uma vez, eu trago, né? Que beneficia não só a criança, mas a mãe também pode utilizar, né? E uma coisa que eu sempre oriento também, por exemplo, vou usar esse exemplo da criança que tem dificuldade para se separar da mãe ou para ficar na escola e aí chora. É legal a gente fazer um processo de adaptação, de uso dos óleos, porque o que acontece? Os óleos, eles estão, os aromas, né? Os óleos têm os aromas, estão muito relacionados às emoções. Então, se cada vez que a criança vai para a escola, eu vou dar um mix da coragem, ela normalmente vai associar aquele sentimento ruim que ela tá naquele momento de estresse com aquele óleo. Então, às vezes, esse óleo, ao invés de ajudar, vai trazer esse sentimento ruim para ela outras vezes. Então, o que seria legal, o que eu normalmente até oriento? Durante as brincadeiras, né, naqueles momentos agradáveis,
usar os óleos. Ah, olha o óleo da coragem, uma brincadeira. E aí, no momento em que for para a escola, utilizar na escola ou alguma situação, porque a criança não associa necessariamente aquele óleo àquela situação ruim, negativa, tá? Então, é também todo um processo que a gente vai aprendendo a lidar aí com essa situação. E, consequentemente, a mãe também acaba se encorajando, se acalmando, né? Promovendo essa segurança também na mãe. O Tamer é um mix do bem-estar, então ele tem hortelã, menta piperita, gengibre, pimenta preta, tá? A menta piperita ela é um pouco mais suave também que o hortelã pimenta e o hortelã verde também que tem na composição é mais suave. Ele promove digestão saudável, alívio emocional e calmante estomacal. Tá? Então, tanto por conta da hortelã e da menta, ele ajuda muito nas questões tanto respiratórias quanto digestivas, tá? Então, auxiliam em cólicas, má digestão, problemas de intestino em geral. E o Stronger, que é o mix da proteção, né? Que é o On Guard. O Stronger é o On Guard infantil, né? Então ele tem cedro, liceia, frankincense e rosa, né? A gente sabe que o óleo de rosa é um dos mais raros e nobres, né? E caros, inclusive. E ele fortalece o nosso sistema imunológico, tanto da mente quanto do corpo, né? Que é aquilo que eu falei. Todos eles atuam tanto nas questões físicas, mentais e emocionais, tá? E a facilidade de estar aqui, né? Então, você tem a opção de comprá-los individualmente ou no kit, que eu vejo o kit um melhor custo-benefício, porque ele já vem no estojinho, ele vem, né, o mosquetão aqui para prender e vem com as tampinhas também coloridas. Então é bem legal, porque aí a criança pode levar, né? Às vezes vai viajar ou vai para algum lugar, o Lourenço para onde vai, ele leva o dele, né? Então é bem legal e bem positivo. E aí, estou aberta a dúvidas. Eu sei que tem algumas dúvidas aí, né? Oi, Isa, vou aproveitar então. É, Até relacionado ao que você estava falando agora, né? É que surgiu aqui, calma aí, deixa eu só ver. É, Dá para usar também, por exemplo, para deixar o filho dormir sozinho. É a mãe, no caso, que não consegue deixar o filho dormir sozinho. Ela pode usar esse mesmo da linha Kids aqui, você acha que ajuda? Ou mesmo a É, questão da é, escola para a mãe usar também, ou você recomenda alguma outra coisa? sim, é exatamente isso, né? Porque assim, às vezes, e eu sou mãe, né? E a gente se analisa o tempo todo, para quem é mãe aí, né? A gente se analisa e busca respostas o tempo todo. E sim, né? Do mesmo jeito que vai ajudar a criança a trazer esse sentimento, né? Então, como eu coloquei ali, deixa eu voltar aqui, quando eu, por exemplo, aqui, o Mix Coragem, que promove segurança em si mesmo, sentimentos de confiança. A mãe, quando a criança chora e não quer ficar, seja na escola, seja com alguém, né? A mãe também fica com esse sentimento de desconfiança, de insegurança, de medo, né? Então, com certeza, vai ajudar a mãe também. Dentre outros, por exemplo, o balance, a mãe vai poder se beneficiar, o on guard, a mãe vai poder se beneficiar, os cítricos, né? Laranja, tangerina, bergamota, também vão ajudar. E é isso, muitas vezes a criança, muitas vezes, ou a maioria das vezes, e não culpando, né, porque eu sou mãe e eu me incluo nessa, mas muitas vezes, se a gente não tá bem, a criança vai sentir e não vai estar bem, né? Então, hoje, quando uma mãe vem me procurar porque quer resolver alguma questão de saúde do filho, uma questão emocional, eu ouço, acolho, mas a gente tem que olhar também para a mãe, como que essa mãe tá, né? Porque também precisa ser olhado e cuidado. E sim, os óleos essenciais, a partir do momento que a mãe vai passar na criança, ela também pode inalar, ela também pode aproveitar e passar nos punhos, né? Então, tem essa troca e com certeza os ganhos vão ser para todos. Tá, legal. Outra dúvida que está surgindo aqui também é para, se por um acaso colocar, porque você passou as dosagens, né, para criança e tudo mais, mas se por um acaso colocar, errar ali, colocou muitas gotas, tem alguma quantidade que vai ser um efeito de toxicidade, assim, para a mãe ficar, ter uma atenção?
Não, é assim, a gente fala, por exemplo, para um adulto, se a gente for é, fazer ingestão, por exemplo, não mais do que 20 gotas. Para passar na pele, se tiver diluído, né, sempre é importante ter essa atenção da diluição, tá? Mas, por exemplo, o máximo que vai acontecer, conforme você vai virando, e aí uma dica que eu sempre dou, quando a gente vai usar o óleo essencial, a gente precisa ter um cuidado bem grande, bem, bem atento, né? Porque se a gente virar, eu vou fechar aqui, eu não vou virar, né? Mas vamos supor que ele estivesse aberto, tá? Então, eu normalmente eu vou virar ele na horizontal e esperar a gotinha cair. Se eu virar assim, a chance de cair um monte é grande, tá? Então, a gente precisa ter esses cuidados no manuseio, mas se, por exemplo, foi pingar uma gotinha, caiu umas três, coloca mais óleo vegetal, tá? Isso é uma coisa importante. Passou sem querer no olho, começou a irritar o olho. Não tenta lavar com água, porque Uhum. não vai sair. Pega o óleo vegetal ou o creme neutro, por isso que é importante ter um óleo vegetal também de boa qualidade, ou um creme o mais neutro possível, porque aí, se acontecer alguma coisa, ou de colocar mais, ou de sem querer passar no olho, coloca mais óleo vegetal, mais creme e dilui, tá? Mas sempre ter esse cuidado da diluição e lembrar da regra básica e, assim, universal da aromaterapia: menos é mais. Então, assim, ficou na dúvida, ai, mas quantas gotas eu coloco? Coloca uma. Ai, mas vai fazer efeito? Vai, né? E vai observando. Conforme você vai criando autonomia e segurança, você vai aumentando, você vai, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai brincando mais com essas alquimias. Mas, na dúvida, colocou um pouquinho a mais, coloca mais óleo vegetal ou creme, tá? Legal. E ter esse cuidado do manuseio. Tá. Obrigada. E em relação, ainda em relação a esses cuidados, né? Difusor no quarto para criança, como que você recomenda o uso? Porque eu sei que também depende da idade, né? Mas você consegue passar também um pouco de informação sobre o difusor no quarto para dormir? Sim. Os difusores da doTERRA, né? A gente tem vários, vários tipos, vários modelos, e aí eles têm uma programação de tempo que você pode colocar, tá? Então, esse aqui, ele tem 2, 5 e 12 horas. Considerando que no de 12 horas, ele mesmo vai se programar para ligar e desligar, ligar e desligar. De preferência, não deixar um quarto fechado, tá? Por exemplo, vai colocar no quarto do bebê. De preferência, liga um pouco antes de colocar o bebê no berço, liga, deixa um pouquinho ligado, na hora que for colocar, desliga. Ou então, deixa o ambiente bem aberto, né, bem arejado, longe do bebê, não precisa colocar perto da cabeceira, longe do bebê ou da criança, não há necessidade de ficar muito perto, tá? E aí você pode programar, né? Se você trouxer uma opção, então, é essa, de você ligar antes de trazer a criança para o quarto, ou, se você quiser deixar ligado, deixa por 1 hora. Ou então, deixa por esse tempo, essa modalidade que ele vai ligar e desligar, tá? E sempre se certificar de que está arejado, né? Um ambiente mais arejado. Mas nunca deixar num ambiente fechado. é, as gotas que a gente vai colocar também são uma, duas, no máximo 3 gotas. E aí, dependendo também do óleo que vai colocar, se é um óleo mais forte, mais quente, coloca menos. Então, eu vou começar a usar hoje. Nunca usei. Coloca uma. Ah, é para melhorar o sono. Coloca uma gotinha de lavanda no difusor, deixa o difusor mais perto da porta, de preferência, e aí vai sentindo e vai experimentando, tá? Porque é seguro, porém tem que ter esses cuidados também. Para adulto, ok ficar no quarto fechado ou é mais para criança essa questão de ficar com a porta aberta? É mais para criança, porque assim, nós adultos, a gente tem uma, por exemplo, se tá incomodando, né? E essa questão da quantidade é válida para todos, tá? O objetivo do difusor não é deixar um ambiente super perfumado, né? É levemente aromatizado. Porque as moléculas vão estar ali, elas vão estar fazendo efeito, e se estiver incomodando, nós adultos, a gente tem essa reação de proteção mais fácil. Então, eu vou lá, desligo, ou eu vou lá, abro a porta ou a janela, seja lá o que for, tá? E só tomar esse cuidado de não deixar muito concentrado. Então, por exemplo, um difusor no meu quarto, por exemplo, eu tenho ele na minha cabeceira,
eu coloco umas 4, 5 gotas à noite para ele ficar a noite toda revezando esse ligar e desligar, tá? Então, não precisa mais do que isso, não precisa muitas gotas, né? Esse é um óleo mais forte, mais quente, coloco menos gotas e aí a gente vai sentindo. Tá, legal. De perguntas também que eu tinha, acho que você foi falando bem durante a apresentação, que eram crianças com a questão, né, de autismo, com déficit de atenção, que até médico mesmo querendo receitar remédio, e que daí a gente viu aqui que tem vários mix, né, ou mesmo os óleos que você recomendou que é bom para isso, né, Uhum, de socialização, autoconfiança. Então, no geral, as dúvidas que eu tinha, você conseguiu uhum, atender aí aham. bastante. Obrigada, Isa. Imagina. E é bem isso, né? A gente identificar, né, qual é a necessidade e a aromaterapia, os óleos essenciais trouxeram muito isso para mim e trazem isso para a gente quando a gente começa a utilizar, né? Esse autoconhecimento, essa percepção, né? Então, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça. Ao invés de eu simplesmente ir lá pegar um remédio, tomar o remédio, eu vou pensar um pouquinho, o que que essa dor de cabeça está querendo me dizer, né? Eu tô com uma ansiedade, o que que essa ansiedade está querendo me dizer, né? Eu tô com dificuldade para dormir. Então, é a gente entender um pouquinho esse contexto, e não olhar só para o topo do iceberg, né? Como eu falei dos diagnósticos. Tem óleo para autista, tem óleo para isso, tem óleo para aquilo, tem óleo para tudo, né? A gente precisa identificar ali quais são as queixas e os sintomas principais. Surgiu uma última aqui. Se tem algum óleo que é contraindicado para mulher que está amamentando. Sim, sim. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Tanto na gestação quanto no período de amamentação, sim, tem alguns óleos, tá? Então, óleos quentes como canela, cravo, são óleos que devem ser evitados tanto na gestação quanto na amamentação, tá? O peppermint, o hortelã-pimenta, ele é um óleo que ele ajuda a reduzir a produção do leite, tá? Então, em hipótese alguma, utilizar o peppermint ou algum blend, algum mix que vai peppermint na composição dele, tá? Inclusive, o peppermint é indicado para mães que estão amamentando, mas que querem parar de amamentar, né? Então, ao invés de tomar um medicamento para reduzir a quantidade, a produção de leite, utiliza o peppermint. Ele é super positivo nessa situação. Mas para quem está amamentando e não deseja parar a produção do leite, não é indicado o peppermint. Esses mais quentes de canela. Deep Blue, que tem o Intergreen, né? São óleos mais canforados, também não são indicados. Depois, se você quiser, eu posso até passar uma relaçãozinha de alguns Ah, óleos que legal. podem e não podem, tanto na gestação quanto na amamentação, tá? Mas, assim, logo de que vem em mente, assim, são esses. Os mentolados, os canforados, esses mais quentes, cravo, canela, acho que são esses. Legal. Perfeito. Obrigada, Isa. Aqui acredito que é isso das dúvidas que eu tinha. Tá. Mais alguém tem alguma dúvida que queira colocar no chat ou ligar aí o microfone? Pode falar, Rô. Ô, Isa, eu não tenho muita experiência mesmo com criança, né? Porque na minha vivência aqui, né, minhas crianças já são É. adultas, né? Quando eu comecei a usar, não tinha criança mais em casa. Aham. Então, tenho algumas dúvidas, sim. Mas a maioria delas eu já consegui, né, sanar através de pesquisas que eu fui fazer, de material que eu tenho aqui. Mas se a mãe, por acaso, ela tem a criança, mas ela não tem o Kit Kids, por exemplo, ela tem só o Kit Livre Brasil. Então, eu posso usar o Kit Brasil, né, para criança, só que a única forma é diluição. Então, Sim, ou a todos eu posso estar diluição, usando. é, ou a diluição, ou no difusor, Sim, né? Eu gosto muito da diluição, porque aí, por exemplo, pensando na imunidade, a gente pode usar o On Guard, se tem uma questão respiratória, o Brief, mas sempre diluídos e bem diluídos. Então, quanto menor a criança, maior a diluição, ou seja, mais óleo vegetal e menos óleo essencial, tá? Mas sim. Eu dá sim. perguntei pela questão de febre, né? Eu fiquei na dúvida do peppermint, né? Porque eu sei que para adulto, né, é interessante. Mas para criança, é o lavanda e o peppermint mais diluído, então, para passar na planta dos pés, na Isso. coluna.
né? Se for criança muito pequena, às vezes até só o lavanda, né? Ou se for usar o peppermint bem diluído, uma gotinha para mais gotas de óleo vegetal, e aí passar na sola dos pés, né? Então, mas dá sim para usar, que são aqueles 12 principais que eu coloquei lá no comecinho, mas sempre muito bem diluídos. Certo. Ou no difusor também. Certo, você vai disponibilizar o material para gente? Disponibilizo Eu achei sim. legal. Uhum, disponibilizo sim. Algo mais? Eu trouxe só uma reflexão, uma mensagem final, né? Então, somos o que repetidamente fazemos, portanto, a excelência não é um feito, é um hábito, né? Então, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu não sabia nada de óleo essencial, eu nunca tinha ouvido falar, né? E comecei a estudar, comecei a me arriscar, comecei a pesquisar, né? E aí, conforme eu fui usando, eu fui aprendendo, eu fui vendo o que dava certo, o que não dava certo, né? Sempre com essa cautela. É importante esse cuidado na dosagem, né? Então, sempre lembrar essa questão de menos é mais. E conforme você vai usando, você vai aprendendo, você vai trocando as informações, vai tirando as dúvidas com outras pessoas. Então, hoje é um hábito, né? Faz parte da nossa rotina aqui. Eu não sei viver mais sem os óleos essenciais para tudo. Hoje mesmo, o Lourenço acordou com umas manchinhas no rosto, na barriga. Já preparei aqui o antialérgico, já passei. Então, tudo a gente vai buscar, né? E a gente tem resultados. Então, é isso. A gente usar, se permitir, né? Arriscar, aprender, perguntar, tirar dúvidas. E é isso, se torna um hábito. Então, essa é a mensagem. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Então, eu agradeço aí pela participação, pela contribuição, né, das dúvidas, das perguntas, e estou inteiramente à disposição também para ajudar, como a Rafa falou, né, para quem não pôde estar aqui presente, né, estou à disposição. A gente até está programando algumas coisas mais presenciais, né, porque é gostoso também a gente fazer as receitinhas, aprender a fazer as alquimias. Então, vamos aí, estou inteira à disposição. Eu que Obrigada, agradeço, Bia. gostei bastante também. Muito obrigada também. Que bom, fico Obrigada. muito feliz. Obrigada, Rafa. Obrigada, Bia. Obrigada, Veri. Então, uma ótima noite, uma ótima semana a todas. Obrigada, Obrigada. igualmente. Obrigada, Isa. Obrigada aí pelas Boa explicações. noite. Foi ótimo. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite, Tchau, tchau. gente.